Na hora que dê tudo certo. Pode começar. Boa noite a todos. Boa noite a todos os nossos irmãos. Estamos ao vivo agora aqui na página da Casa de João, irmão Francisco. Mais uma noite em que teremos uma conversa bacana, interessante, e de muito conhecimento com o nosso amigo Eduardo. Boa noite, Eduardo. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Muito bom estar aqui na casa de João Irmão Francisco, né? Uma casa que tem nos proporcionado desde sempre uma recepção atenciosa, uma amizade, e que tem acompanhado, né? Tem apresentado convidados, né? Que tem nos dado reflexões importantíssimas, né? Então, muito bom estar aqui novamente. Boa noite a você, obrigado pelo convite. Vamos aguardar alguns minutinhos enquanto as pessoas vão recebendo a notificação do vídeo ao vivo e vão adentrando a página. Vamos aproveitar para explorar aqui um pouco o nosso irmão. Eduardo uma figura ímpar dentro do movimento espírita, que a gente tem o maior prazer e orgulho, o bom orgulho de ser considerado um amigo, né? Um irmão, que a gente tem uma parceria muito boa aqui dentro do nosso métier espírita, né? Eu vou chamar assim, Eduardo, porque dentro do movimento espírita há várias linhas de pensamento e de tendência que levam a vários movimentos dentro do movimento, né? E nessa nossa linha em que nós buscamos vivenciar o espiritismo de Kardec, trazer Kardec de volta ao movimento espírita, através desses grandes pensadores, né? Como o Hermínio Corrêa de Miranda, o Herculano Pires, e muitos outros que a gente está tentando resgatar e colocar. Nesse sentido, meu irmão, a gente tem escutado muita coisa e eu lhe pergunto, qual é o valor desses pensadores que vieram para corroborar o trabalho de Kardec, científico de Kardec? Olha, Wilton, Allan Kardec, nós temos profunda admiração pela filosofia de Kardec, pela metodologia de pesquisa de Allan Kardec, pelo homem Allan Kardec. Quanto mais nós conhecemos, né, a ciência, quanto mais nós conhecemos a pesquisa, quanto mais nós estudamos na faculdade, mais nós aprendemos a admirar o trabalho de Allan Kardec. E o trabalho de Allan Kardec, por mais que ele tenha sido brilhante, ele vai até 1869, com o seu desencarne. E ele abre dezenas, centenas de portas para um universo infinito. Vou falar um pouco disso. Então, esses autores, eles vão trabalhar no universo de Allan Kardec. É fundamental. Então, não dá nenhum pensador, nem o maior deles, o Cristo, nos deixou tudo. Então, Kardec ele tem os seus continuadores. E hoje nós vamos falar de alguns, do Herculano Pires, principalmente, do Leon Denis, você já citou o Hermínio. Então, esses continuadores, eles vão apresentar e vão não atualizar num sentido de corrigir Kardec, mas eles vão pegar todos os problemas de Allan Kardec e vão sempre confrontá-los com a contemporaneidade, cada um com a sua época. E isso é de uma riqueza absoluta. É muito interessante nós ficarmos nessa conversa. É muito bacana, Eduardo, a gente poder hoje, graças a esses pensadores,
estarmos aqui na condição de debater Kardec nos mínimos detalhes. Olha lá, debater, analisar, não é confrontar, porque até hoje não encontramos, duvido que alguém tenha encontrado com seriedade alguma falha grave no trabalho de Kardec. Não tem. Na realidade não existe porque 160 anos depois, né, ainda não chegamos aos 170, né, praticamente da primeira obra, a ciência continua materialista, a filosofia continua enredada em alguns problemas que Kardec já proporcionou caminhos fabulosos que a filosofia ainda não trilhou. Então, 160 anos depois de Kardec, a ciência ainda precisa descobrir Kardec. E, sobretudo, 160 anos depois de Allan Kardec, nós ainda temos dificuldade de reencontrar Jesus, a moral cristã, que faz parte, está no cerne do pensamento de Allan Kardec. Então, o cristianismo, quando é que o cristianismo vai ser superado? Quando é que o amor, a caridade, a fraternidade, o perdão, quando é com a ciência que aponta para o infinito, quando é com o conhecimento que aponta para o ser, quando é com a ciência que desvenda de uma forma racional as grandes questões da humanidade, quando é que esse pensamento vai ser superado, Milton? Nunca. Nunca, né? E a gente fica e acha o fenômeno interessante, analisando nessa nossa experiência dentro do mundo virtual, de lives e palestras e conversas e debates, como as pessoas se encontram e simpatizam muito mais quando se está falando religiosamente dos ensinamentos do Cristo. Quando você pega para compreender os ensinamentos do Cristo, que é o trabalho de Kardec, esmiuçar, detalhar, aprofundar o que o Cristo ensinou e aprofundar isso com a ajuda dos espíritos que vieram junto com ele nesse trabalho gigantesco de Kardec, as pessoas, a grande maioria, infelizmente, não tem interesse. Não é? É um fenômeno que ocorre dentro o igrejismo dentro do movimento espírita. Infelizmente, isso é uma verdade. Mas já estamos... diga. Não. Vamos falar disso durante a nossa conversa de hoje. Ótimo. Então, a gente parar aqui, senão eu vou desvendando os seus segredos aí. Eu vou fazer a prece inicial, Eduardo, aí você assume aí, a casa é sua, ok? Aí no final você faz a prece final, a gente, durante o decorrer, se for necessário, a gente faz alguma colocação e traz algum comentário mais específico. Aí no final a gente dá uma passada nos comentários dos irmãos que já estão aí presentes, o Olivar, a Gorete lá do ICO, a Selma, Ioneide Moreira, o pessoal está chegando aí. Então vamos agradecer a quem já está e iniciar essa nossa atividade de hoje. Eu farei a prece inicial, se você me permitir. Por favor. Querido mestre, divino irmão, imploramos a ti, Jesus, que abra a nossa mente e o nosso coração para que consigamos compreender um pouco dos grandes ensinamentos que grandes pensadores deixaram, que o nosso grande irmão Eduardo vai explicar para nós agora. Que nós possamos absorver um pouco desses conhecimentos e eles sirvam para fortalecer a nossa fé raciocinada, nos dando o conhecimento este que seja capaz de dialogar com a razão em qualquer momento,
dialogar com a ciência, dialogar com as outras religiões, dialogar com aqueles pensadores sem abalar a nossa fé, sem querer fazer prosélitos, mostrar a todos que a fé raciocinada é aquela que é inabalável em qualquer circunstância. É aquela que enfrenta os dissabores, as dores e os sofrimentos da vida, sabendo a causa e sabendo o remédio, a solução. Nesse sentido, Senhor Jesus, te agradecemos por ter permitido que nós hoje, nesse momento, pudéssemos proporcionar esse momento de luz, de fé, de conhecimento, de evolução intelectual, porque sabemos, como disse o próprio Kardec, que a evolução moral é uma consequência da evolução intelectual. Então, dai-nos força, Jesus, para buscar o conhecimento, para que, através do conhecimento, nós cresçamos moralmente. Que assim seja. Assim seja. Meu amigo Eduardo, Bom, a casa é sua. Perguntas para o final. Né? Perguntas para Obrigado. o final. As pessoas podem perguntar, que no final a gente retoma todas as questões. Podem ir questionando, tá, gente? Bom, boa noite novamente. Muito bom estar aqui com vocês. O tema de hoje, a filosofia espírita. Né? Na realidade, o tema deveria ser uma pequena introdução à filosofia espírita, né? Uma pequena introdução. Então, a filosofia, ela tem todo um jargão técnico. A filosofia tem todo um vocabulário, tem toda uma perspectiva acadêmica. E nós não estamos acostumados a estudar a filosofia. Há pouco tempo, a filosofia começou a ser estudada novamente nas escolas, no segundo grau, mas ainda é um assunto complicado. Então, hoje, você relacionar filosofia com o pensamento de Allan Kardec, nós esperamos que a gente possa fazer isso, uma pequena introdução, da forma mais simples possível, sem recorrer tanto às questões da técnica da filosofia. Né? Então, a filosofia espírita. Existe uma filosofia espírita? O que é o labor filosófico? O que é fazer filosofia? Então, vamos repetir. Existe uma filosofia espírita? Qual é o trabalho de um filósofo? 2 perguntas. 3 perguntas. Se sim, se a resposta é sim, se existe uma filosofia espírita, quais são as suas características? 4ª questão. Como é que essa filosofia se relaciona com a religião, com a ciência espírita? Então, são perguntas que nós vamos procurar refletir sobre elas. Vamos começar em 1857. Não sei se vocês estão conseguindo ler. Essa carta é eu passei meu slide. Victorien Sardou é um dramaturgo, um ator, e ele recebeu de Allan Kardec o Livro dos Espíritos, e ele, antes de terminar de ler, ele viu uma carta para Allan Kardec. Vou ler para vocês, tá, gente? Eu não sei se está dando para ler, quem está assistindo no celular, no computador, está muito pequeno, mas enfim. Vamos lá. Atenção. Eu vos agradeço, Senhor, escreveu para Allan Kardec, a presteza com que me fizestes chegar o Livro dos Espíritos. Imagine, ele recebeu um Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Nossa, eu tinha ânsia de lê-lo e deixei de lado todos os afazeres, toda a ocupação para me entregar inteiramente a essa leitura. Estou quase chegando ao fim e posso, desde já, formular minha opinião sobre essa obra. Olha a opinião dele. É o livro mais interessante, o mais instrutivo que jamais li. É impossível que ele não tenha uma grande repercussão. Todas as grandes questões de metafísica e de moral aí são elucidadas da maneira mais satisfatória. Vou repetir. Todas as grandes questões de metafísica e de moral
aí são elucidadas da maneira mais satisfatória. Todos os grandes problemas aí são resolvidos, mesmo aqueles que os mais ilustres filósofos não puderam resolver. É o livro da vida, é o guia da humanidade. Recebei, Senhor, meus cumprimentos pela maneira como classificastes e coordenastes os materiais fornecidos pelos próprios Espíritos. Tudo é perfeitamente metódico, tudo se encadeia bem, e atenção, e a vossa introdução é uma obra-prima de lógica, de discussão e de exposição. Aceitai, Senhor, a expressão bem sincera dos meus sentimentos de estima e afeição. O penúltimo parágrafo, gente, poderia ser uma introdução de uma palestra sobre a metodologia de pesquisa e de escrita de Allan Kardec. Olha o que ele fala. Tudo é perfeitamente metódico, tudo se encaixa bem, e a vossa introdução é uma obra-prima de lógica, de discussão e de exposição. Um dia, se eu tiver a oportunidade, a gente conversa sobre a metodologia de pesquisa de Allan Kardec. O penúltimo parágrafo, da quem chegou agora. Todos os grandes problemas aí são resolvidos. Voltando mais uma linha. Bem aqui. Todas as grandes questões de metafísica e de moral aí são elucidadas da maneira mais satisfatória. Imagine que carta linda. Quais são as grandes questões de metafísica e de moral que, para Victorien Sardou, o Livro dos Espíritos solucionou? Quais são essas questões? Antes de a gente descobrir, vou ler agora aquele que é certamente o maior filósofo espírita. E ele está ombro a ombro com outros gigantes. Estou falando de Herculano Pires, na obra O Espírito e o Tempo. Atenção. Vou ler. Por mais que procuremos negar essa dialética da consciência ou dar-lhe uma interpretação diversa, nunca poderemos fugir à realidade dos fatos, que nos mostra o homem na história, tomando conhecimento do mundo pela experiência, agindo sobre ele através de uma concepção ou uma representação, e procurando dominá-la através de uma síntese afetiva, moral ou religiosa. Aqueles, portanto, que não compreendem, atenção agora, a natureza tríplice do espiritismo ou tentam reduzi-lo a apenas um dos seus aspectos, praticam a violência contra a doutrina. Os que, fora do espiritismo, condenam o que costumam chamar de duplicidade científico-religiosa ou lhe negam a natureza filosófica, estão agindo de má fé. Então, Victorien Sardou vai afirmar que o Espiritismo, através do Livro dos Espíritos, respondeu a todas as grandes questões metafísicas da humanidade. Já o Herculano Pires vai falar uma coisa tão profunda quanto, e ainda vai abrir uma outra perspectiva. Ele vai falar que a doutrina espírita tem um tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. No final, nós ainda vamos retornar a esse ponto. Bom, então vamos lá. O que é uma grande questão filosófica que a doutrina espírita responde? O que é uma questão metafísica? O que é uma grande questão moral? Vamos voltar no tempo. Vamos retornar a 400 anos antes do Cristo. 400 anos antes do Cristo, o homem
já perguntava: o que é a verdade? O que é o belo? Por que que aquelas luzes do céu estão piscando? Por que que algumas se mexem? O que é aquela grande luz amarela? 400 anos antes de Cristo, o ser humano já questionava o que é o certo, o que é o belo, o que é o bem viver. No século IV antes de Cristo, o homem já perguntava o que é a vida, o que é a morte, o que é o ser. Só que essas respostas, que antes transitavam pela mitologia, passaram a ter um plano totalmente livre da religião e dos mitos. Quando essas perguntas foram respondidas, deixando de lado a mitologia e a religiosidade, nasceu o amor ao saber, nasceu aquilo que nós chamamos de filosofia. Então, já temos um problema. A filosofia, ela responde perguntas, deixando de lado a mitologia e a religiosidade. Então, o homem, o filósofo, ele não poderia dizer: o universo foi criado por Cronos. O filósofo não poderia dizer: o bem é o desejo de Zeus, o amor é a vontade de Afrodite. Não. A filosofia tinha que ser assentada em uma perspectiva do experimento, do conhecimento raciocinado, da observação. A filosofia, o filósofo começa, portanto, a separar. Vou falar duas palavras, depois eu explico. Disse que não ia falar doxa da episteme, opinião de conhecimento sólido. Nasce a filosofia. Nasce aquele conhecimento que depois, em parte, vai se transformar também no conhecimento que nós chamamos de científico. Nós estamos vendo uma ruptura, mas lembre quais são as perguntas. Quais são as perguntas? O que é o certo, o que é o errado, o que é o belo, o que é a justiça, qual é a melhor forma de governo? Existe vida depois da morte? Quem criou o universo? São perguntas da filosofia. Então, o filósofo, a imagem do filósofo, refletindo, indagando, é a própria imagem da filosofia. E para Herculano Pires, interpretando Kardec, a doutrina espírita vai transitar em todos esses mundos, na religião, na ciência, na filosofia. E para o Victorien Sardou, a doutrina espírita, ela vai responder da forma mais satisfatória todas essas questões. Bom, estamos no século IV antes de Cristo. A filosofia, então, nós falamos que ela vai se dividir em várias áreas. Eu não sei se vocês vão conseguir ler. Eu já passei o slide. Eu acho que tem um delay, um pequeno delay da minha tela para a tela de vocês. Mas, se o filósofo ele pergunta o que é o belo, o que é o correto, o que é o justo, o que é o ser, quem cria o universo, de onde eu vim, para onde eu vou, se o filósofo faz essas questões profundas, isso significa que a filosofia, o conhecimento humano, ele vai entrando em várias áreas diferentes. Então nós temos a lógica, trata da preservação da verdade e dos modos de se evitar a interferência ou raciocínio válidos. Nós temos a metafísica, depois eu vou dizer o que é a metafísica, ou ontologia, trata da realidade do ser e do nada. Investigar o nada, imagine. O que é que você estuda? O nada. Depois a gente toca um pouquinho nesse assunto. Epistemologia, ou teoria do conhecimento, trata da crença, da justificação e do conhecimento. A epistemologia estuda o que é o conhecimento, o que é um conhecimento de validade. O que significa um conhecimento ser mais verdadeiro do que o outro? Quais são as características do conhecimento?
Quais são as características do conhecimento religioso? Quais são as características do conhecimento científico? Tudo isso são perguntas da epistemologia. Portanto, é o conhecimento do conhecimento, epistemologos. Nós temos a ética, que debate o certo ou o errado, ou seja, a ética que debate a moral, que é um conceito mais contemporâneo de ética. Temos a filosofia da arte, ou a estética, que trata do belo. Olha quantas perguntas. O que é o belo? O que é o certo, o que é o errado, o que é a justiça? Então, lembrem do Sócrates, que caminhava perguntando o que é a justiça? Qual é a melhor forma de governo? O que é o ser? Então, os filósofos gregos, eles já perguntavam qual é a origem de tudo, o arquê. Hoje, o físico pergunta qual é a origem de tudo, mas a resposta ela é perpassada por um acelerador de partículas, por um colisor de átomos. Então, quando nós perguntamos qual é a origem do universo, a física atual oferece uma resposta. Mas antes da física, no século V a.C., a filosofia ela já respondia essa pergunta. Só que essa área nós chamamos de metafísica. Então, perguntar pelo ser das coisas. Vamos caminhar mais um pouco. Ou seja, nós estamos no século IV a.C., observando o nascimento da filosofia. O filósofo indagando o que é o justo, o que é o ser, o que é o belo, qual é a melhor forma de governo, qual é a essência das coisas, eu sou feito de quê? Qual é a minha essência última? Então, olhem que questões fundamentais. Quem sou eu? Qual é o meu destino? Existe uma alma? O que é a vida? Áreas da filosofia. Vamos continuar. O que encontrou Allan Kardec? O que encontrou Allan Kardec em 1857? Ele encontrou, portanto, o conhecimento humano dividido em partes. Ora, a Herculano Pires vai dizer, baseado em Emmanuel e nos seus próprios estudos, que a doutrina espírita ela é trina, ciência, filosofia e religião. Por que a doutrina espírita é trina? E por que isso é um dado fundamental da filosofia? Como algo pode avançar em 3 áreas ao mesmo tempo? Vamos fazer um pequeno retorno. Quando os gregos perguntavam o que é o belo, o que é o certo, o que é o justo, quem sou eu, quem criou o universo, quando os gregos perguntavam, indagavam essas questões profundas e eles não poderiam mais responder, lançando mão dos mitos ou da religião, que na realidade eram um só corpo. Quando os gregos fizeram essa pergunta, eles estavam dividindo o conhecimento. E eles estavam buscando a verdade. Fique com essa ideia. Buscando a verdade. O grego antigo, ele buscava a verdade. Quantos de nós nos perguntamos qual é o sentido da vida? Quantos de nós perguntamos, existe vida após a morte? O que acontece depois da morte? Agora, como encontrar as respostas? Isso é a busca da verdade. Allan Kardec, quando ele investigou as mesas girantes, ele também estava buscando a verdade. Ele não investigou com ideias predestinadas. Quando ele encontrou as mesas se comunicando,
Ele desejava saber o que fazia o fenômeno acontecer. E ele não pulou etapas. Primeiro, o fenômeno é real ou é uma fraude? Ok. Depois de pesquisar, constatou que é real. Agora, é magnetismo? É poder da mente? Também não é. São forças demoníacas? Não. O que Allan Kardec descobriu eram inteligências extracorpóreas, espíritos que moviam as mesas e respondiam às questões. Allan Kardec, ele não estava investigando dentro de um campo religioso. Allan Kardec, ele não estava investigando dentro de um campo teológico. Allan Kardec, ele não estava investigando a partir de uma perspectiva lógica. Allan Kardec buscava a verdade. E ele descobriu que eram inteligências extracorpóreas, ou seja, espíritos. Mas essa situação é extremamente complicada. Por quê? Porque o que encontrou Allan Kardec quando ele buscou a verdade? Allan Kardec encontrou áreas do conhecimento separadas: religião, ciência, filosofia, metafísica. Aqui na minha tela, o slide já passou, vou esperar uns 10 segundinhos para passar para vocês. Gente, boa noite. Não estou conseguindo responder os comentários. A minha tela está toda do computador, está toda tomada, mas se vocês quiserem fazer perguntas, no final a gente responde, tá? Bom, passou. Allan Kardec encontrou áreas do conhecimento separadas: religião, ciência, filosofia. Áreas separadas porque o homem, ele usa metodologias diferentes quando ele busca a verdade. A religião, para Allan Kardec, na época de Allan Kardec, relacionava-se à fé cega, a dogmas, a ritos, às diversas moralidades. Cada religião tem a sua moral ou a sua amoralidade. Religião relaciona-se, portanto, à teologia. Religião relaciona-se à instituição, ao sobrenatural. Então, Allan Kardec, ele vai encontrar uma caixinha chamada religião, um paradigma chamado religião, a igreja. Repetindo: fé cega, dogmas, ritos, diversas moralidades, teologia, acredita que existe o sobrenatural. O que é o sobrenatural? Sobrenatural, uma perspectiva que acontece algo que suspende as leis da natureza. Sobrenatural significa que acontece algo que é irracional, um evento que não pode ser explicado. Essa é a religião na época de Allan Kardec. Só que Allan Kardec também vai encontrar a ciência separada da religião. A ciência que ele vai identificar muito bem o materialismo, uma ciência que prima pela matematização, uma ciência que valorizava o experimento, uma ciência que valorizava a razão, uma ciência que já valorizava testes e repetição, uma ciência que já buscava controle e resultado. Olhem a diferença da perspectiva da religião para a perspectiva da ciência. Quem está chegando agora? Quando Allan
Kardec publicou o Livro dos Espíritos, o que ele chamava de materialismo. Materialismo, Allan Kardec, gente, conhecimento. Hoje não vai haver tempo para a gente conversar sobre isso, mas Allan Kardec sabia o que era ciência. Allan Kardec sabia que o conhecimento humano não é dividido entre científico e não científico. O conhecimento humano ele se transforma ou sendo deixado de lado determinadas perspectivas. Allan Kardec sabia quais são as dificuldades de um cientista estudar fenômenos anômalos. Allan Kardec sabia que objetos de estudo novo demandam, exigem metodologias inéditas. Allan Kardec sabia, portanto, o que é ciência. Então, ele não era apenas um homem estudioso, habilidoso, que tinha bom senso e que não sabia o que era ciência ou como dialogar com a ciência. A metodologia de pesquisa de Allan Kardec é riquíssima. Um dia, talvez a gente possa conversar sobre isso. E Allan Kardec sabia as características da ciência. E ele vai respeitar. Pronto, Silene. Os espíritos respondiam, sobretudo, Kardec foi organizando esses conhecimentos. Vi aqui, Silene. Kardec foi organizando, e muitas vezes, Silene, muitas vezes, Kardec discordava, a princípio, daquilo que os espíritos disseram para ele. Existe reencarnação. Kardec fica ali. Então, Kardec vai falar, eu sou um organizador. Só que ele foi muito mais do que um organizador também. Ele foi um comentador, um sistematizador, alguém que compreendeu, alguém que... Hoje o tema é filosofia, não é metodologia de pesquisa de Allan Kardec. Então, a gente não pode falar tanto. Mas, o que eu posso falar é que Allan Kardec sabia o que era ciência, como fazer ciência, como dialogar com a academia, com cientistas. Se isso deu resultado, a longo, médio, curto prazo, é outra coisa. Fazer ciência, existem coisas que demoram séculos para se tornarem científicas. Né? E hoje, em 2020, ainda existem pessoas negando certos aspectos da ciência, né? Mas vamos avançar. Vamos avançar para a gente poder retornar ao Sardu e à filosofia espírita. Quem chegou agora, boa noite, sejam bem-vindos. Qual foi a descoberta de Allan Kardec? Uma das primeiras descobertas. Olha o que é que ele escreveu. Vocês estão vendo o slide, ou apenas me vendo? O slide saiu? Se você está me escutando aí, vocês podem dar esse retorno. Vocês podem dar esse retorno? Tá complicado aí. Pronto. O slide voltou. Você está me ouvindo aí, meu amigo? Escutei. Ótimo. Só para lhe tranquilizar. Qual foi a descoberta de Allan Kardec? Tá tudo ok aí, viu? Tá tudo ok, tá rolando. Olha aí. Só o que Allan Kardec escreveu. O lápis traça por si mesmo caracteres formando. Ouvindo bem. O lápis. Tá. Olha só, Wilton. O lápis. Tá, aqui tá ótimo. Vamos lá. O lápis traça por si mesmo de muitas páginas. Olha só. O lápis escreve o quê? Dissertações de muitas páginas sobre as mais altas questões de quê? De filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, etc. Com tanta rapidez como se escrevesse com a mão. Allan Kardec está dizendo para a gente o seguinte: o lápis, os espíritos, o lápis, né? O lápis está respondendo questões de quê?
as mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia. Nós começamos a nossa conversa de hoje colocando algumas questões de filosofia. Vocês lembram? Que começaram a ser postas desde que o homem é homem. Para onde eu vim? De onde eu vou? O que é o ser? Existe o que é o justo? Quem criou tudo? E atenção, para a filosofia, vamos relembrar, gente, vamos relembrar. Para a filosofia, a resposta não poderia ser mais mitológica, portanto, não poderia ser também religiosa. Era metafísica, porque ia além da matéria. Se você estiver acompanhando até aqui, vamos avançar mais um pouco. Ler Allan Kardec. Ler Allan Kardec é sempre um exercício de espanto. Como alguém em 1857, um pedagogo, conseguiu ser tão brilhante escrevendo sobre teoria do conhecimento, escrevendo sobre epistemologia. Porque, atenção, existem cientistas que não sabem o que é ciência. Eles fazem ciência porque eles têm um método, eles têm a técnica, eles produzem, eles sabem mexer no laboratório. Eles sabiam o que era ciência. Eles sabiam o que não era científico. Eles sabiam qual era o papel da filosofia. Eles sabiam como dialogar com cientistas. Vamos ler o que é que ele escreveu. Vamos lá. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se fosse a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode entender a destruição de sua própria obra. Atenção! A incompatibilidade que se julgou entre essas duas ordens de ideias, ou seja, a incompatibilidade entre a ciência e a religião. Qual é a opinião de Kardec sobre essa separação que Kardec encontrou entre ciência, religião e filosofia? Para Allan Kardec, a incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí, um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Vou repetir, gente, que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Nós estamos mergulhados ainda em intolerância. Hoje, 160 anos depois de Allan Kardec, nós ainda separamos ciência da religião. Hoje, contemporaneamente, nós estamos vendo um fundamentalismo. As pessoas ainda se matam por causa da religião. Enquanto Allan Kardec falou, eu vejo que a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Pergunta para vocês. Pergunta para Essileno. Por que Kardec teve possibilidade de enxergar isso? Para começar, Kardec buscava a verdade. Kardec buscava a verdade. Kardec não estava interessado em defender a religião, Kardec não estava interessado em defender a ciência, nem estava em a verdade. Por que essas mesas estão se comunicando?
Bom, a consequência dessa descoberta não cabia, atenção, o que ele descobriu não cabia dentro da ciência, nem dentro da religião, nem dentro da filosofia, porque são áreas que tratavam de assuntos que estavam artificialmente separados, defeituosa. Vamos avançar. Qual é a consequência disso? De novo, meu slide saiu, eu acredito. Qual é a consequência disso? Qual é a consequência de nós termos uma doutrina? Allan Kardec ele vai escrever. Depois coloca o meu slide novamente, Wilton, quando você puder. Allan Kardec ele vai escrever que quando ele começou a ler as Está no ar, dissertações, no ele teu vai dizer o slide. seguinte: Está no ar, teu slide. Está no ar. a doutrina Está todo mundo espírita, vendo. a resposta dos espíritos, era uma revolução no conhecimento humano. O que é que isso quer dizer? Allan Kardec não falou que o espiritismo iria revolucionar somente a psicologia, não falou que o espiritismo iria revolucionar somente a física, a história, a matemática. Allan Kardec não falou que o espiritismo iria revolucionar somente a filosofia. Allan Kardec percebeu que o espiritismo era uma revolução do conhecimento humano. E aí, nós podemos ter livros como o do Leon Denis, O Porquê da Vida. Então, nós vamos ter um livro, em 1857, que a primeira pergunta é: qu'est-ce que Dieu? O que é Deus? A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Nós podemos conhecê-lo, podemos ter uma ideia de suas características, mas ele é incognoscível. Em 1857, nós vamos ter o Livro dos Espíritos, que responde o que é a vida. Em 1857, nós vamos ter um livro que fala o que é o certo, o que é o errado, que pergunta, que responde: existe vida depois da morte? Que fala o que é o justo, qual é a melhor moral. Portanto, os espíritos, eles avançaram na ética, na ontologia, na teoria do conhecimento. Allan Kardec vai perguntar o que é o belo. Os espíritos vão responder: queres falar da tua arte? Nesse teu planetinha atrasado? Allan Kardec vai perguntar sobre as misérias do mundo, as chagas da existência. Por que tem as pessoas queimadas? Allan Kardec vai perguntar: onde está a justiça humana? Os espíritos vão dizer: onde está a concepção de justiça? Os espíritos vão dizer: nós temos no nosso espírito a noção do que é certo e do que é errado. No Livro dos Espíritos, portanto, o Victorien Sardou ele já encontra ali, ele tinha razão, filosóficas da humanidade. Mas Allan Kardec ele não respondeu essas grandes perguntas utilizando a metafísica, fazendo experimentos mentais, sentado em seu gabinete, pensando, refletindo de forma racional. Allan Kardec ele fez experimentos empíricos, ele analisou letras, ele analisou documentos, ele analisou escritas, ele analisou respostas, ele evocou espíritos,
ele fez pesquisa de campo, ele teve cuidados conceituais. Portanto, Allan Kardec vai dizer: eu investiguei a vida após a morte, deixando de lado a tradicional metafísica. Eu investiguei a vida após a morte através de experimentos. Imagine, gente. Então, isso vai possibilitar um gigante como Leon Denis escrever o porquê da vida. Olha o título do livro. Vou dar um minutinho para o slide passar. Quando, eu não sei se vocês já estão vendo o porquê da vida do Leon Denis. Isso vai possibilitar o Leon Denis escrever o problema do ser, do destino e da dor. Observe os temas fundamentais da filosofia. Observem, só no título, imediatamente. Leon Denis vai encontrar no Livro dos Espíritos e nas demais obras de Kardec as respostas para as grandes indagações filosóficas da humanidade. Mas se Allan Kardec não teve tempo de fazer tudo, outros continuam fazendo. Ora, como é que Allan Kardec, como é que a doutrina espírita poderia dialogar com a filosofia contemporânea do século XX? Reencarnou o grande, o gigante Herculano Pires. Então, por exemplo, quem lê os filósofos, o livro do Herculano Pires, já vai observar o quê? Quem lê os filósofos vai observar o Herculano Pires dialogando com os grandes pensadores do século XX. Está vazando um áudio aí, Wilton? Quem lê os filósofos do Herculano Pires vai observar a filosofia espírita diferente de Kant, de Hegel, de Karl Marx. O que é que a filosofia espírita teria a dizer para outros gigantes? Kierkegaard, Allan Kardec não fez isso. Herculano fez. Allan Kardec. Por que Allan Kardec não fez? Ele desencarnou. Ele teria feito. Palhano Júnior nos deu, outros gigantes da filosofia espírita, nos deu o dicionário de filosofia espírita, Wilton. Imagine, nós temos um dicionário de filosofia espírita. Está me escutando aí? Já está aí na tela o dicionário, Wilton? Na minha tá. Tá sim. Deixa eu chegar perto, depois eu passo passar. Então, existe uma filosofia espírita? Tá aí. Finalmente,
um dos livros que é considerado um dos 10 livros mais importantes da doutrina espírita. Novamente, quem é? Quem poderia... Quem tem que ser? Herculano Pires. O Espírito e o Tempo. Introdução antropológica ao Espiritismo. Um dia a gente pode conversar sobre isso. Vamos estar lendo Herculano Pires. Vamos lá. Herculano, vamos passar a palavra ao mestre. Mas como é possível essa harmonia de todo dinâmico, num mundo em que cada uma das formas do conhecimento revela a tendência de absorver os demais? Olha o que o Herculano Pires vai dizer. Nenhuma explicação nos parece mais feliz, mais preciosa e mais nobel no livro O Consolador, recebido mediunicamente por Francisco Cândido Xavier. Interpelado a respeito do assunto parágrafo, o Espírito respondeu nesses termos: podemos tomar o Espiritismo simbolizado desse modo. Ciência e filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica. Porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. Escuto bem. Estou escutando. Posso continuar aqui? Só para terminar. No seu aspecto científico, olha aqui. No seu aspecto científico e filosófico, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam o aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa sua grandeza divina, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grande dual. Wilton, eu queria... pode tirar parte dos slides para eu fazer o fechamento, para depois a gente conversar um pouquinho, para terminar, se ainda tiver um tempinho? Já tirei, meu irmão, já tirei. Então, atualmente, Wilton, estamos no meio de uma pandemia, de uma tragédia que já chegou 50 mortos no nosso país, né? Milhares de mortos no mundo todo, Wilton. E a pessoa se pergunta: existe vida depois da morte? Essas mortes são justas? Qual é o papel de Deus? Qual é o papel da ciência? Essas mortes, elas são justas? A pessoa que nesse momento, Wilton, está desesperada porque perdeu um filho, um pai, um avô. Para todas essas pessoas, nós temos um conhecimento que tem uma ciência, que entra na religião e que, sendo os três ao mesmo tempo, busca a verdade. E esse conhecimento nos permite entender que não existe morte, que só existe a vida, que Deus é justo, que Deus é bondoso. Esse conhecimento permite entender que nós não devemos ficar desesperados apesar da tragédia. E esse conhecimento nos permite entender que sim, aquelas perguntas filosóficas, o que eu sou, para onde eu vou, o que é a vida, Deus é justo, esse conhecimento ele é respondido da melhor forma possível de acordo com o nosso atual campo de evolução. Essa filosofia ela tem um nome que consola. Essa filosofia que nos deixa melhores. Essa filosofia que nos chama Você me ouve aí, Eduardo? para o divino. Ela tem um nome. Doutrina Você me ouve aí? e essa filosofia, nós estamos com um problema de conexão sobretudo, aí. Milton, ela aponta
para Jesus, para a liberdade, para o amor, para a fraternidade, para a caridade, para amar o próximo como a si mesmo. Essa é a principal. Mas nós estamos com algum problema lá na conexão da Eduardo, né? Infelizmente, a gente tentou aqui ao máximo escutá-lo. Estou tentando aqui uma comunicação via WhatsApp para que ele volte para as leituras. Você aguarde só um minutinho aí, que ele volta já. É muito interessante que a gente compreenda a seriedade do trabalho de Kardec, né? É muito interessante que tudo isso que o Eduardo falou aí sirva para que nós tenhamos na nossa consciência o trabalho gigantesco, seríssimo, que nos coloca diante deste maravilhoso mundo espiritual, que nos coloca dentro do mundo espiritual com a condição de tentar compreender a consequência moral de nossas ações, atitudes, omissões e pensamentos. Você está ouvindo agora aí, Eduardo? Bem. Ótimo. Nós tivemos ali Desculpa. Nós tivemos ali um certo problema de comunicação, internet, no finalzinho da sua fala, quando você fechou brilhantemente, né, dizendo para nós o que é a doutrina espírita, né? Tomara que tenha ficado gravado lá, bem de legal, para a gente escutar novamente. Muito bom. Nós compreendemos, Eduardo, a seriedade com que a codificação da doutrina espírita, muita gente nem gosta dessa palavra, a organização que Kardec deu ao conhecimento, né? A experiência que ele teve enquanto trabalhava com Pestalozzi, né? No desenvolvimento daquela metodologia de ensino, foi muito bom para que ele... Aliás, foi fantástico para que ele pudesse nos colocar na condição de compreensão de uma ciência nova que abre a maior fronteira que a humanidade já teve perante si, que é o pós-morte, né? Isso foi fantástico o trabalho. Você foi muito feliz, Wilton, quando você falou agora, né? Abre a maior fronteira que a humanidade, né, poderia ter encontrado. Então, aqui aí a gente volta para o começo da minha fala, né? Tente explicar a justiça de Deus sem falar em reencarnação. Tentar explicar de forma racional o que é a justiça sem os princípios espíritas. Então, as perguntas da filosofia que os grandes filósofos vão fazer e vão procurar responder, elas já estão lá no Livro dos Espíritos. Outros depois vão
organizar de forma mais acadêmica, mais objetiva, mais sistematizada, da forma mais técnica que o conhecimento científico, digamos assim, exige. Mas as grandes indagações, o que é a vida? A ciência hoje, Wilton, ela sabe as características de um ser vivo, mas ela não sabe o que é a vida. Mas lá no livro dos Espíritos tem a resposta. O que é a vida? Como algo se torna vivo? Então, as perguntas que pertenciam à metafísica e as perguntas que pertenciam à ciência, as perguntas que pertenciam à religião, elas estão todas juntas em um só livro e apontando para Jesus. Então, você poder investigar, você diz tudo, é uma fronteira gigantesca. Ah, é? Vocês são espíritos? Então vamos com o que é amar a vida. As perguntas que Sócrates fazia, o que é o bem viver. Então, Allan Kardec, ele evoca um espírito de uma pessoa que durante a vida, sabidamente era egoísta. Kardec depois evoca um suicida. Kardec chama alguém que era conhecido na sociedade por ser uma pessoa justa, respeitável. Então ele vai analisar o que é o bem viver, o que é o correto, o que é o certo. Allan Kardec vai questionar a desigualdade social. Allan Kardec vai questionar a opressão do homem sobre a mulher, Wilton. Allan Kardec vai questionar a desigualdade das riquezas. Então, Allan Kardec ele não entra só na filosofia. Allan Kardec entra na sociologia. Aquilo que o Herculano Pires falou, aquilo que o Emmanuel falou, aquilo que o Victor Rian Sardou. Imagina, Wilton, a gente está na nossa casa, a gente recebe um livro dos Espíritos de Allan Kardec pelo correio. Victor Ransel teve esse privilégio. Não é para todo mundo, não, né? Ele nem terminou de ler o livro. Rapaz, a gente, todo mundo não. Nem terminou de ler o livro e respondeu já: olha, esse é o livro da vida. A gente entende que Kardec, um dia a humanidade vai ter mais uma separação, né? Guardadas as devidas proporções, mas ética e moralmente nós vamos nos dividir antes do Cristo e depois do Cristo, antes do Kardec e depois de Kardec, dando não a Kardec o sentido de divindade, mas ao espírito, ao homem que desbravou essa fronteira, né? Que tinha um grande sonho, que era a revolução moral, como Cristo, que veio para promover uma revolução moral, né? Kardec veio com o mesmo propósito, esclarecendo aquilo que o Cristo disse que não podia dizer naquela época, né? Que mais na frente viria um outro Consolador, e esse outro Consolador iria nos fazer lembrar tudo que ele disse e dizer muito mais. E Kardec vem no trabalho dele e nos coloca de posse de uma filosofia ética e moral de vida com repercussões em todas as áreas da humanidade e nos dá a condição de, em sabendo que a vida continua, nos mostra, através da fenomenologia mediúnica, como é o mundo espiritual, para que a gente saiba para onde nós vamos, respondendo às 3 grandes perguntas da humanidade, 3 ou 4 grandes perguntas da humanidade. Está tudo respondido, como o pensador disse, está tudo respondido no Livro dos Espíritos. Todas as dúvidas filosóficas, morais, éticas, estão respondidas no Livro dos Espíritos. Quem, por puro preconceito, não lê, permanece na ignorância.
É isso. Inspira... Que maravilha conversar contigo sobre o livro dos Espíritos, sobre Allan Kardec. Então, imagine o futuro quando a ciência começar a aceitar a vida após a morte, as consequências disso para a medicina, as consequências disso para a filosofia. Imagine um médico que não cuida somente do corpo, mas que sabe que tem que cuidar da alma e da consciência. E imagine que o nosso Beck que tem que cuidar da alma, do corpo, da consciência. O futuro, quando todo mundo estiver convencido, né, que nós temos que ter uma engenharia que pense no próximo, um conhecimento de tecnologia que pense no planeta, um conhecimento ecológico. Imagine um futuro quando a gente retomar as questões sociais que já estão presentes no livro dos Espíritos. Hoje, 160 anos depois, ainda existe racismo. Hoje, 160 anos depois, as mulheres ainda lutam para ter direitos, enquanto está lá. Então, quando Herculano Pires fala, cita Emmanuel, e quando Herculano Pires cita Emmanuel, com muito carinho, aliás, e fala, Emmanuel tinha razão, o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, mas, na verdade, o Emmanuel e o Herculano Pires, assim como Leon Denis, assim como você, assim como eu, assim como Allan Kardec, o Espiritismo não é só ciência, filosofia e religião. O Espiritismo, você falou, é uma abertura para a nova fronteira da humanidade que nos permite enxergar mais longe. E a partir daí, e os nossos passos no presente para tentar modificar o futuro, Wilton. O que é que eu tenho que fazer nessa vida? Qual é o meu papel enquanto ser social? Qual é o meu papel enquanto espírito? Agora que eu descobri que eu sou um espírito mortal, estou muito feliz, falando, uma nova fronteira, um novo mundo. Muito Olha, bom. meu amigo, eu já leio aqui um comentário desse lei para nós. Mas eu queria fazer um breve comentário a respeito do que ocorre dentro do movimento espírita, né? E dentro da sociedade como um todo, né? O lado conservador Sim. e o lado progressista, né? Kardec nos deixou uma doutrina progressista. Essa doutrina, para ser progressista, ela tem que progredir, mas progredir com a responsabilidade de não afetar os seus alicerces. Os alicerces seguros, fortíssimos, inabaláveis, que Kardec nos deixou aqui. Nesse sentido, aí vai talvez uma crítica velada ou esclarecida neste momento. Eu tenho uma live que está sendo engavetada no nosso grupo, que fala mais abertamente sobre a condição humana dentro da sociedade como nós vivemos hoje, né? Acredito que há ali um espaço aberto, haveria ali um espaço aberto a todas as formas de enxergar a sociedade e as consequências morais que nós estamos vivendo e que nós vamos viver lá na frente. E nesta live, e eu queria agora ver a sua opinião, nós iríamos falar sobre a sociedade humana nos mundos felizes. Você acha que há espaço para esse tipo de vida que nós vivemos nesse capitalismo, nesse materialismo desenfreado, onde muitos estão passando fome e muitos espíritas fecham os olhos para isso?
Ou, pelo contrário, apoia ainda aqueles que estão causando essa desigualdade toda? Wilton, é interessante que Allan Kardec ele vai dizer, em certa medida, não com essas palavras, mas nós podemos interpretar corretamente que Allan Kardec vai dizer o seguinte: eu não trouxe nenhuma novidade moral. A doutrina espírita é o cristianismo redivivo. E o que é o cristianismo redivivo? O cristianismo redivivo é o cristianismo pensado para o século XIX, que nos chega ao tempo presente e nos aponta para a forma como nós devemos ver o mundo, portanto, hoje. Quem segue Jesus, se diz espírita, tem que seguir os princípios do Cristo. Fraternidade, bondade, humanidade, paz, pacifismo. Observar o irmão que está sofrendo como o irmão. Não, mas ele está sofrendo porque fez alguma coisa na vida passada, ele está passando fome porque ele fez alguma coisa na encarnação passada. Não é isso que a doutrina espírita ensina. Se ela explica de uma forma raciocinada, se ela explica que o sofrimento, que as chagas da existência, elas têm uma razão de ser, ao mesmo tempo a doutrina espírita nos pede ação. Então, o mundo futuro não pode ser um mundo em que você olha para o irmão, um outro homem está explorando um outro homem. Está tudo lá no livro dos Espíritos, lei morais, igualdade entre homem e mulher. Está tudo lá. A filosofia espírita, no que toca a ética, ela é clara. O mundo futuro é um mundo que todo mundo não tem preconceito, é um mundo que nós não praticamos a violência, é um mundo que nós lutamos contra a desigualdade social. É um mundo que nós lutamos para que todo mundo tenha a mesma oportunidade. É um mundo em que o bandido não é visto como irmão de caminhada, que merece uma atenção especial e que merece uma chance, porque todos nós recebemos 7 vezes 7 chances. Então, o mundo feliz, Wilton, é um mundo que nós devemos lutar para fazer. Nós temos uma reforma íntima, nós temos um papel conosco, com a nossa família. Nós nascemos no Brasil, em Fortaleza, no nosso caso, por uma razão especial. Mas isso não nos deixa Fortaleza longe não, do nosso capital do Ceará. papel social, que é deixar essa vida no tentando evoluir um pouco, mas também dando a nossa contribuição para a sociedade. Há um delay grande. Então, a sua colocação dos mundos felizes é a regeneração do homem a partir de nós mesmos, chegando na sociedade. Que mundo feliz é esse que nós falamos de violência, de morte, há um delay de muito grande do teu áudio, né? Que mundo feliz é esse em que as pessoas podem morrer de fome e o outro não se importa? Que mundo feliz é esse que não tem Nós,
Nós estamos com um delay muito grande no teu áudio aí, viu? Faz uns 2 minutos que tu está falando aí, nós estamos parados aqui só. Mas isso mesmo, vamos concluir a nossa aqui. Vamos ler aqui o comentário da Silene, né? As perguntas de Kardec responderam e formaram a filosofia espírita. Atendeu ao que há muitos séculos os homens se indagavam e aos grandes filósofos que já iniciavam... A filosofia espírita, portanto, ela é uma filosofia integral, que enxerga o homem como um ser imortal, que nos mostra o caminho. É isso. Meu filho, faça a nossa prece aí, que tá meio atravessado aqui o negócio. Faça a nossa prece aí. Isso. Pronto. Eita. Sim. Uma dança por caminhos, né? Meu jovem amigo, nós lhe agradecemos de coração a sua boa vontade. Pedimos perdão aqui às pessoas que nos acompanharam. Bom, amado Jesus, que hoje todas as pessoas que estão particularmente sofrendo por causa dessa tragédia, desse vírus, que elas possam lembrar que existe a vida e que essa vida não cessa com a morte. Que cada um, de acordo com a sua crença, de acordo com a sua fé, de acordo com a sua não-fé, que hoje cada um possa receber a sua consolação e o seu entendimento. Bem, meus irmãos, infelizmente tivemos esses problemas de internet aí no finalzinho. É isso mesmo, faz parte. Quando você busca a compreensão, tem que compreender todo lado, inclusive as falhas técnicas. Infelizmente, nós vivemos essa realidade ainda, a dificuldade tecnológica, mas estamos aqui com a maior boa vontade do mundo, né? A Silene tem um grande comentário, com toda a razão. Kardec realmente teve um trabalho hercúleo, gigantesco, brilhante, maravilhoso, e retornou à pátria espiritual com o dever cumprido. Cabe a nós agora compreendermos Kardec e o seu trabalho para que a gente possa, depois da compreensão segura de Kardec, dos trabalhos da doutrina espírita, dos fenômenos, a compreensão da ciência espírita, nós possamos, então, partir para as leituras complementares, né? E nas leituras complementares, nós temos brilhantes estudiosos como Herculano Pires, como Leon Denis, como Hermínio Corrêa de Miranda, como Zalmino Zimmermann. Temos aí N grandes autores
doutrinários que trazem um grande complemento, né, baseado nos ensinamentos dos espíritos da codificação que vieram com Kardec, que nos dão aí sim a fé raciocinada, que é capaz de olhar para tudo isso que está acontecendo, olhar para tudo que nós vivemos no nosso dia a dia, nos nossos lares, né? Tudo que nós temos que passar e entender que é melhor passar agora do que ter que voltar e repetir, passar por tudo de novo. Então, é agradecer a Deus pela dificuldade, agradecer a Jesus por nos dar a oportunidade de estarmos aqui na condição de debatedores, pensadores, que a gente possa analisar tudo que o nosso querido Eduardo nos falou aqui, trazer, internalizar esse conhecimento, tudo que ele falou. Nós não precisamos acreditar porque ele falou, nós temos a obrigação, aqueles que pensam, têm a obrigação de buscar, comprovar tudo que ele falou nas literaturas, nos livros, nas obras de grandes pensadores. Até com Kardec nós devemos fazer isso, buscar a lógica do raciocínio, para que essa lógica do raciocínio consiga trazer para nós a fé verdadeira, raciocinada. Então, muito obrigado a todos, Deus abençoe a todos, pedimos perdão por tudo. Amanhã nós teremos aqui o nosso querido Roberto Barbosa, que vai nos falar sobre a mediunidade de cura e esta pandemia, uma figura sensacional, que a gente admira muito pela dedicação, pelo trabalho, por quantas pessoas já curou ele, junto com o Dr. Fritz e as pessoas que o acompanham. Convido-os a todos para amanhã assistirem o nosso querido amigo Roberto, quem sabe, se Deus permitir. De repente, a gente pode até ter aí uma conversa com o Dr. Fritz, ao vivo e online, na página da Casa de João, irmão Francisco. Seria muito bom. Obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Fiquem com Deus. Deus os abençoe.